Gestão judicial da Criciúma Construções convocou coletiva de imprensa para detalhar a atual situação financeira da empresa. Ex-ministro de Dilma Rousseff, Joaquim Levy, aceitou o convite do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para ser presidente do BNDES. Outros novos nomes já conhecidos da administração pública também estão sendo cotados. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Nova empresa responsável pelos radares eletrônicos na cidade tem até amanhã para colocar os equipamentos em funcionamento. Salão do Automóvel deflagra paixão dos brasileiros por carros. E no esporte, Marlon Freitas contente com o primeiro gol vestindo a camisa do Tigre e preocupado com a situação do Carvoeiro na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 13 de novembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A gestão judicial da Criciúma Construções convocou a imprensa da região para prestar contas e atualizar a situação financeira da empresa. O encontro ocorreu na sede da Associação Comercial e Industrial de Criciúma. A gestão judicial da Criciúma Construções está chegando ao fim. Foram 2 anos à frente de um dos mais complexos casos jurídicos do sul do Brasil e que afetou milhares de pessoas. O meu caso especificamente foi no início do processo, né? Tanto é que a gente vê que o primeiro processo se iniciou em fevereiro de 2015 e com a prisão do sócio administrador, nós tivemos que assumir a administração judicial e conduzir as empresas como no lugar do gestor. E também foi um momento de maior insegurança aos credores, que viram também a empresa mais próxima do colapso, mas tudo conseguiu se organizar dentro daquele ano e no ano seguinte conseguimos fazer a recuperação judicial das outras empresas, né, já pela condução do gestor, e se alcançou o plano. Ao todo são 92 empreendimentos abrangidos pela recuperação judicial, sendo 73 edifícios, 5 casas germinadas e 14 loteamentos. Até o momento foram incorporados 48% dos imóveis e 52% não incorporados, resultando em 40 casos resolvidos, 12 em andamentos e 26 que ainda enfrentam entraves na justiça. Nós temos um processo, como nós referimos há pouco, um processo muito complexo, um processo que gera uma inúmera quantidade de movimentações e intervenções, mas que graças à organização e de todo esse empenho do grupo que acompanha a recuperação judicial, ele está apto para que dentro das possibilidades, até o primeiro trimestre do ano que vem, nós teríamos aquilo que se chama o encerramento da recuperação judicial. Acreditamos que isso seja a solução viável para o caso Criciúma Construções. Um trabalho, segundo gestores judiciais, bem feito, que gerou um superávit nas obras que foram reiniciadas, criando assim recursos para que os empreendimentos não viessem a sofrer novas paralisações. Que bom que nós temos empreendimentos positivos, porque nos permite pagar aqueles compromissos que ainda estão pendentes na recuperação judicial. Nem todos os compromissos foram pagos. Tem muitas ações judiciais, principalmente as trabalhistas, que perseguem na justiça ainda o encaminhamento. Uma vez que há o julgamento definitivo dessa ação, nós precisamos liquidar esse débito trabalhista, até porque ele é preferencial. Passado que até o momento foi apontado como o período mais difícil do processo, a expectativa gira sobre a possibilidade do retorno do sócio proprietário Rogério Cizeski, que, segundo a Justiça, deverá voltar ao comando da empresa no ano que vem, o que acaba gerando muitas dúvidas e receio nos credores. Nós temos um processo em que o sócio administrador ele vai retornando de forma paulatina à administração do grupo. O objetivo nosso é que, com o encerramento da recuperação, a gestão que o sócio administrador ou quem ele designar seja completa. Mas nós já estamos num processo de aproximação, num processo de acompanhamento, inclusive o senhor Rogério já está inclusive permitido a frequentar e acompanhar toda a realidade e o dia a dia da empresa.
O ex-ministro de Dilma Rousseff, Joaquim Levy, aceitou o convite do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para ser o presidente do BNDES. Outros novos já conhecidos da administração pública também estão sendo cotados. Amanhã, ou aliás, hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro viajou para Brasília, onde deve anunciar novos ministros. Ontem, os grupos de trabalho voltaram a atuar na capital federal. A reforma da Previdência foi mais uma vez tema de discussões. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, cumpriu a agenda no Centro Cultural Banco do Brasil, onde fica o gabinete de transição do novo governo. Além de despachos internos, conversas com a equipe e autoridades, Onyx recebeu o deputado Paulderney Avelino, do Democratas, que chegou acompanhado de um técnico legislativo com conhecimento em reforma da Previdência. Também esteve no local o ex-presidente do PSL, Gustavo Bebiano. O desafio da equipe continua sendo encontrar o caminho para aprovar as mudanças nas regras da aposentadoria ainda este ano. Por meio de uma PEC, a proposta teria que ter pelo menos 308 votos dos 513 deputados em 2 turnos na Câmara antes de seguir para o Senado. Por isso, a equipe trabalha com a hipótese de mudança de apenas alguns pontos específicos na reforma para que ela possa ser aprovada por meio de um projeto de lei, que para ser aprovado precisa de apenas maioria simples, pelo menos 257 parlamentares no plenário. Na semana passada, em sua visita a Brasília, Jair Bolsonaro pediu a parlamentares sugestões sobre a reforma da Previdência. Nesta terça-feira, o presidente eleito embarca novamente à capital federal. Na agenda, encontros com a equipe de transição e reuniões com autoridades do judiciário. A expectativa também é quanto ao anúncio de novos nomes para os ministérios. No sábado, Jair Bolsonaro cancelou a visita que faria ao Congresso Nacional. Ele tinha audiências marcadas com os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. A assessoria de Bolsonaro não informou o motivo do cancelamento. O senador Eunício Oliveira disse que continua à disposição do presidente eleito para o diálogo e o entendimento sobre assuntos que Jair Bolsonaro achar que o Congresso e o Senado devem avaliar. Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro voltou a se reunir em casa com Paulo Guedes, futuro ministro da Economia. O encontro durou quase 2 horas. Guedes saiu sem dar entrevista. Segundo interlocutores, o economista também avançou na montagem de sua equipe de trabalho e teria acertado a presença de nomes já conhecidos na administração federal. O atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, deve continuar no cargo na gestão Jair Bolsonaro. Mansueto Almeida pode continuar na Secretaria do Tesouro ou ser secretário da Fazenda. E agora à tarde, Joaquim Levy, ex-ministro de Dilma Rousseff, que está no Banco Mundial, aceitou o convite para presidir o BNDES. Mais cedo, Jair Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal do PSB de Alagoas, João Henrique Caldas, que foi em busca de apoio para uma possível candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Segundo o deputado, Jair Bolsonaro disse que não quer interferir neste assunto. E a assessoria do presidente eleito deve reforçar a comunicação do seu governo, principalmente por meio das redes sociais. A decisão veio após uma visita do vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, a pedido do próprio Bolsonaro, a uma das agências de publicidade que cuidam das mídias sociais do governo Michel Temer. Integrantes do PSL, partido do presidente, defendem que o governo amplie a presença na internet e dê preferência a esse tipo de comunicação. Para eles, essa é a forma mais eficiente e barata de se chegar à população. A seguir, nova empresa responsável pelos radares eletrônicos na cidade tem até amanhã para colocar os equipamentos em funcionamento. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Confira. Técnico químico, vendedora, almoxarife, ajudante de vidraceiro,
assistente contábil, atendente, técnico em informática, estagiário para pré-vendas, web designer, secretária comercial, assistente comercial, vendedor e atendimento, eletricista industrial, veterinário, auxiliar de dentista, promotor de vendas, revendedor de semijoias, assistente de RH, consultor comercial, teleatendimento, auxiliar técnico, serviços gerais, estagiário de eletrotécnica, estagiário comercial, assistente administrativo, atendimento a clientes, telemarketing, faturamento, caixa, modelista, negociador interno, atendente de padaria, frentista, auxiliar de TI. Interessados devem buscar mais informações através do site da ASIC, Associação Comercial Industrial de Criciúma, www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O Brasil é conhecido como o país do futebol, mas o coração do brasileiro também se rende a outra paixão tão intensa quanto: os carros. Os apaixonados por veículos poderão conferir as novidades do setor na nova edição do Salão do Automóvel, que acontece em São Paulo. São verdadeiras obras de arte sobre 4 rodas, de diferentes formas, tamanhos e cores, equipadas com tecnologia sofisticada. A 30ª edição do Salão Internacional do Automóvel está sendo realizada em São Paulo. O evento é o maior da indústria automobilística na América Latina. São mais de 500 veículos de 29 montadoras. Alguns deles ainda nem rodam nas ruas. São os chamados modelos conceituais, que esbanjam a modernidade. Outros chamam atenção pelos acessórios incomuns. No mercado nacional, a novidade são os carros elétricos. Esse modelo será vendido a partir do ano que vem, mas o preço não é muito convidativo. Vai custar a partir de R$ 175 mil. O carro 100% elétrico, além de ele ser muito mais eficiente em termos ecológicos, porque ele não tem nenhuma combustão de nenhum gás, você pode carregar na sua própria casa e, além disso, ele é super tecnológico. Você não está abrindo mão de ter o conforto e tecnologia no seu carro por ter um carro elétrico. E esse é um dos conceitos que a gente quis trazer com o Bolt. E além da parte comercial, o evento mais uma vez revela a paixão do brasileiro por carros. A estimativa é que 700 mil pessoas visitem o Salão do Automóvel. Os modelos esportivos de luxo são os mais procurados pelo público. Uma paixão que começa desde cedo. Os olhos do menino estão fixos na Ferrari. Esse carro é um dos mais rápidos do mundo. Eu gosto muito dele. Sonho é ter um desses, né? Meu sonho é. Mas é um sonho que começa desde pequeno, né? Sim, sem dúvida. Quem não gosta da Ferrari, né? Apaixonados que não param de sonhar com essas verdadeiras máquinas. Tô vendo você fazer uma selfie aqui. Não dá para perder a oportunidade de fazer uma foto com um carro tão bonito? Não dá não para perder não. É muito lindo o carro, realmente. E o visitante que vier aqui no Salão do Automóvel não se limitará apenas a admirar esses veículos sofisticados. Em alguns casos, ele poderá até pilotar um desses supercarros. Um exemplo é esse aqui, ó. Essa aqui é uma Ferrari 458 Itália. Ela está avaliada em mais de R$1 milhão. E mais do que dirigir, será a oportunidade de realizar um sonho. O serviço é oferecido por uma empresa de Gramado, no Rio Grande do Sul, que conta com vários modelos de luxo. A gente está até brincando, né, que no salão você sonha e a gente realiza. A única exigência é ter a carteira de habilitação vigente, né? A gente faz os passeios em bastante vias públicas, também dentro dos circuitos fechados, mas ter a carteira de habilitação já está liberado para fazer o passeio. O passeio é acompanhado por um instrutor para garantir a segurança. É um carro aí quase que uma Fórmula 1, né? Câmbio borboleta, lado direito sobe marcha, esquerdo desce. Aqui no centro a gente tem o RPM, indicador de marcha, velocidade. O cuidado que a gente pede aí é com a aceleração, né? Como é um carro bem mais forte, então a gente tem que ter um cuidado um pouco maior na aceleração, um pouco mais gradual. Chama atenção, é um carro macio, né? Um carro, parece que você está jogando videogame, né? É. Incrível. A tecnologia, a sofisticação chamam muita atenção. A sensação é mesmo de estar dirigindo um carro de Fórmula 1. E por falar na principal categoria do automobilismo mundial,
A feira também apresenta uma réplica do veículo usado por Ayrton Senna na conquista do tricampeonato mundial. Para quem gosta de carro como o brasileiro, é o coração que vai ficar mais acelerado que os motores. A nova empresa responsável pelos radares eletrônicos de Criciúma tem até amanhã para colocar os equipamentos em funcionamento. Caso isso não ocorra, o Paço Municipal precisará adotar algumas medidas. O prazo final para a instalação da fiscalização eletrônica em Criciúma encerra nesta quarta-feira, mas a empresa pode não cumprir o prazo contratual. O diretor da Diretoria de Trânsito e Transportes da cidade explica que a empresa Focal Engenharia, que venceu a licitação municipal e é a responsável pelos equipamentos, não conseguiu realizar todo o trabalho nos prazos estabelecidos anteriormente. E por isso, por contrato, a data limite para a instalação já foi alterada algumas vezes. O prazo final era no dia 1º de outubro para os equipamentos estarem funcionando. Por causa da chuva no mês de setembro e alguns contratempos que teve durante o mês de setembro, esse prazo ele foi alongado e foi o prazo final no dia 14 de novembro, que se encerra amanhã. Os equipamentos eles estão praticamente todos instalados. A empresa ela nos passa que até amanhã, na quarta-feira, ela vai entregar os equipamentos instalados, só que vai faltar a regulamentação e aferição do Inmetro. Se não tiverem regulamentados e aferidos, os equipamentos eles não podem funcionar. Para que a fiscalização eletrônica da cidade entre em funcionamento, o Inmetro precisa aferir todos os equipamentos, desde as lombadas eletrônicas até os radares que estão instalados nos semáforos. Mas a aferição só é realizada quando tudo já estiver instalado. Por isso, mesmo encerrando as instalações, pode ser que o prazo não seja cumprido. Os equipamentos eles estão praticamente todos instalados. Faltam alguns que até dia 14 vai estar instalados. Mas o que, na verdade, o Inmetro ele tem que fazer é regulamentar os equipamentos. Após a regulamentação dos equipamentos e a aferição, aí sim, aí os equipamentos podem funcionar no município de Criciúma. O contrato com a empresa Focal Engenharia Viária de Joaçaba tem validade de 60 meses para a fiscalização eletrônica de 119 faixas das vias de Criciúma. Além disso, a empresa instalou ao longo da Avenida Centenário alguns radares OCR, uma tecnologia que verifica as placas dos veículos em tempo real. Os pontos continuam praticamente os mesmos que já existiam no contrato anterior. Foi ampliado para 9 a 10 pontos na cidade, totalizando 119 faixas. Caso o sistema de fiscalização eletrônica da cidade não esteja funcionando até esta quarta-feira, dia 14 de novembro, o setor de contratos da Prefeitura de Criciúma deve analisar a situação. Há duas soluções: o prazo pode ser prorrogado ou a empresa pode ter que retirar todos os equipamentos para abertura de uma nova licitação. Se isso não acontecer, até amanhã os equipamentos estarem regulamentados e aferidos pelo Inmetro, no dia 16 estaremos notificando a empresa e passando todo o processo para a Comissão de Descumprimento Contratual da Prefeitura. A seguir, Marlon Freitas contente com o primeiro gol vestindo a camisa do Tigre, mas preocupado com a situação do Carvoeiro na Série B. O volante Marlon Freitas está feliz com o primeiro gol marcado com a camisa do Tigre. Porém, o jogador está preocupado com a atual situação do Carvoeiro na Série B. O tricolor ainda corre risco de rebaixamento. Marlon Freitas era só alegria. Afinal, depois de tanto tentar, no último sábado, diante do CRB, o jogador conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa carvoeira. Já muito feliz, né? Meu primeiro gol com a camisa do Criciúma. Poderia ter um sabor melhor, né? Mais gostoso, mas
Fico feliz ali, batendo na trave ali desde o começo, desde quando a minha chegada aqui. O goleiro pegando, às vezes eu também fazendo algumas escolhas erradas ali na frente do gol. E no jogo de sábado aí, esse é o meu gol, fico feliz por isso. Porém, apesar do gol, Marlon lamentou profundamente o empate diante dos alagoanos. O tricolor chegou a estar vencendo por 3-1 e, se conseguisse a vitória, estaria praticamente garantido na Série B do ano que vem. Sim, pela circunstância do jogo ali, 3-1 ali, acho que faltou um pouquinho de maturidade, um pouquinho mais de experiência ali, pelo momento do jogo ali, que o CRB estava pressionando muita gente ali. Acho que faltou ali um pouquinho mais de experiência, de catimbar mais o jogo, de paralisar um pouquinho mais o jogo ali, até porque o resultado estava a favor. Mas aconteceu, não adianta agora ficar lamentando, já passou, agora a gente tem que focar no jogo contra o Vila Nova lá, que vai ser um jogo muito difícil. O bom é que a gente já vai jogar sabendo dos resultados, né? Que se não me engano o Paysandu joga amanhã e o CRB joga na sexta, mas a gente tem que fazer nosso dever de casa. Acho que não está numa situação tão boa assim não, cara. A gente tem que procurar vencer o mais rápido possível para a gente terminar com isso logo. E a preocupação, Carvoeira, tem fundamento. Afinal, há 7 jogos o Tigre não sabe o que é vencer no campeonato. O que estaria acontecendo com o tricolor? Não vejo problema não, cara. É que eu tô falando, às vezes um pouquinho mais de malandragem ali no momento do jogo, da gente parar a falta ali, de fazer uma falta, de catimbar mais, segurar, fazer um pouquinho de cera ali, né? Até porque o resultado estava a nosso favor, falando do jogo de sábado. Mas é aquilo, o campeonato é muito equilibrado, que esse campeonato foi muito equilibrado, cara, tá sendo, né? Ali teve um momento que a gente brigamos pra subir ali, a gente sonhava ali, teve um momento também que a gente ficou no momento que a gente tá hoje, a gente foi saindo da zona de rebaixamento na última rodada do primeiro turno. Então é um campeonato muito equilibrado, cara, então a gente tem que voltar a vencer o mais rápido possível pra gente terminar com isso logo. O volante discorda daqueles que afirmam que o psicológico estaria atrapalhando. Para Marlon Freitas, os jogadores não estão nervosos e os resultados ruins nada mais são do que as fatalidades do futebol. Cara, eu acho que não, cada um vai ter uma opinião diferente. No meu ver, acho que não, acho que a gente está bem tranquilo, a gente está trabalhando como a gente sempre vem fazendo aí no dia a dia, um cobrando o outro. Essa cobrança está sendo diária aí nos treinamentos, nos jogos, no vestiário. Uma cobrança muito dura, cara, porque já era pra gente estar livre já era pra estar fora dessa situação já há muito tempo, perdemos muitos pontos dentro de casa, num jogo típico assim de estar ganhando de 2-0, no caso do Curitiba também, chegando de 2-0, deixando a equipe do Curitiba empatar. Isso tá fazendo falta pra gente, cara, porque a gente poderia estar numa situação bem melhor. Mas agora levantar a cabeça, pegar o Vila Nova lá, encarar da mesma maneira que a gente vem encarando os outros jogos aí que nós tivemos, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, até porque o Vila tem que ganhar também, porque tá brigando ali para subir, mas a gente vai dar nosso melhor e procurar sair com os 3 pontos. O Sala de Entrevistas de hoje contará a saga de um cineasta local que sonha em gravar um longa contando a fantástica história de Jesus Cristo, o maior homem de todos os tempos. Hoje no Sala de Entrevistas vamos contar a história de um cineasta radicado em Criciúma que sonha em gravar um longa contando a história de Jesus, o maior homem de todos os tempos. Como todo bom brasileiro, Jeff Dutra usa da criatividade e da solidariedade para conquistar recursos para iniciar os trabalhos de filmagens. É batido, mas tu traz para o cenário nacional. Quantos filmes cristãos falando de Jesus a gente consegue ver? Falando de mercado nacional, né? Acho que o mercado nacional, ele tá baixo em termos de produção, de Hollywood, por exemplo. Se a gente fala de filmes cristãos, menos ainda. Menos ainda. Você não consegue ver nada hoje. Se você quer indicar um filme cristão para um amigo seu hoje, nacional, o que você indica? Não tem. Pelo menos eu não lembro. Eu não conheço. Talvez se tenha, para mim, passou por despercebido. Então, partiu disso, né? Partiu de tomar coragem, realmente, falar, cara, vamos colocar nossa fé, o que a gente acredita, e vamos trazer essa produção para ser uma produção nacional. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você confere o Sala através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham a TV Primavera através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá pessoal, aqui é o cineasta Jeff Dutra. Na próxima terça-feira eu estarei aqui na TV Primavera.
E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.